Segunda edição do Eu Acredito. Imersão no Apocalipse. Dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Reserve sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Pastor anfitrião, Pastor Ereson Lourenço. Evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse. Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista; Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista. Convidados pelo Pastor Fábio Santos, eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378, Admissão, Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Irmãos, a minha saudação na paz do Senhor Jesus, pastor Davi Peixoto, pastor presidente da Assembleia de Deus, Aceguá, Brasil, Uruguai. Estamos aqui justamente com o irmão Jackson, onde estamos terminando hoje a pintura da congregação do Rincão dos Cravos. Congregação essa que estava abandonada, mas vamos reativar para a glória de Deus, em parceria com o Ministério Pastor Carlos Cardoso. Muito obrigado, pastor Carlos, abençoe. Sua palavra, irmão Jackson. Também somente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós conseguir reativar aqui de novo o Rincão dos Cravos. Creio que será bem, se Deus tem grandes coisas para fazer nessa localidade também. Amém? Obrigado, meus irmãos, e a todos os colaboradores. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus. Graças a Deus estamos em casa, fazendo live, transmitindo ao vivo. Glória a Deus. Deus abençoe, teologando as Escrituras. Deus abençoe Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. Meu Deus, eu estive em Santo Ângelo, acho que foi em 2016 que eu estive em Santo Ângelo. Deus abençoe Patrícia, Juliana, Sara. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí no Instagram. Glória a Jesus, entramos ao vivo. Mais cedo eu vou receber uma visita hoje na minha casa. E para não ficar sem live, eu antecipei a live. Mas estamos aqui firmes e fortes, dando glória misturado com aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a irmã Patrícia, irmã Adriana. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós estamos aí numa semana de muitos acontecimentos, né? Começou aí com a reunião do Zelensky, os líderes da União Europeia e o senhor Donald Trump. Temos aí também uma abertura, né, um caminho para a paz. Temos os acontecimentos do Brasil aí, né, o Dino tentando burlar a lei Magnitsky, mas os bancos já driblaram o Dino e ele já voltou atrás. Temos aí o Hugo Mota, que em tempo recorde aprovou a regulamentação das redes sociais na Câmara. Vamos ver se o Alcolumbre vai ser mais rápido que ele no Senado agora. Irmãos, são coisas, né, que estão acontecendo. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E tem uma parábola lá no livro de Juízes que fala sobre o povo escolheu o espinheiro para governar sobre eles. E é o que está acontecendo, né?
a gente vê que parece que o povo está cada vez mais dividido e nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo. E existe um efeito diante de todos esses acontecimentos que é tenebroso, tenebroso. Então, é muita coisa acontecendo, muita coisa interligada, né? Tem o Maduro também que está apavorado, até existe um ministro aí o Celso Amorim também se diz preocupado com os... Olha a quantidade de coisa que aconteceu, nós vamos detalhar aqui para vocês, mas o Amorim falou, né, sobre a preocupação dos navios americanos próximo à costa da Venezuela, e também temos um avião que trabalha para a CIA, que entrou no espaço aéreo brasileiro, pousou no Paraguai, foi para Guarulhos, e até agora ninguém sabe ao certo o que esse avião veio fazer no Brasil. Tem muita gente apavorada. Tem gente que está dizendo aí que esse avião ele veio para buscar aí o ex-presidente Bolsonaro. Não acredito que é nesse caminho, né? Não acredito. Eu, particularmente, pastor Carlos, não acredito que é esse o caminho. E temos a questão do Drex aí que eu quero falar com vocês. São muitos acontecimentos e nós precisamos, né? Precisamos estar alertas com tudo isso. Meus irmãos, eu peço também a ajuda de vocês, né, ao Projeto Arrependas. Eu vou dizer até graças a Deus, a gente está com uma despesa para pagar no Amazonas, só que não vai precisar ser hoje. Eu digo graças a Deus que não vai precisar, de R$8.000, que é a preparação das madeiras. E vai ficar, eu acredito, lá para quarta-feira que vem. A madeireira pediu um prazo para nós para entrega e foi Deus que deu esse prazo. E eu peço para vocês, nos ajude aí, né? A gente está aí junto com o canal do Eu Acredito. Estamos ao vivo também. E eu quero pedir a ajuda de vocês ao Projeto Arrependa-se, né? Nós temos 7 missionários, estamos construindo uma igreja grande, vai ficar a igreja onde nós temos aula de violino, aula de violão, aula de costura, de artesanato, e também vamos ter aula de culinária no mesmo local, e a despesa vai ficar enorme até o mês de dezembro. É por isso que eu nem estou citando mais a África, irmãos, porque a questão da construção da escola na África está na oração, porque nós estamos encontrando muitos embates para construir a escola na África, mas vai sair. Mas Deus já direcionou, né? Muitos recursos já foram enviados para o Amazonas, vocês viram aí a construção de 2 igrejas, e agora nós iremos construir a 3ª igreja para a glória de Deus. Eu creio que até o mês de dezembro vai estar pronta. Então não deixe de abençoar e ajudar essa obra em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar aí
né, dos acontecimentos, dos que nem diz o Sandro, é Sandro, né? Sandro Rocha, né? Os desdobramentos. O Sandro é muito louco, né, mãe? Tem coisa que ele fala que muitas das vezes ele tem razão, né? Mas eu não consigo entender. Vocês entendem o que o Sandro Rocha fala? Meu Deus. Eu acho que a terra de Nárnia é o Brasil, né? Tudo que ele fala é por código, né? Aí você tem que forçar muito o cérebro para entender o que ele fala e eu abandono. Mas Deus abençoe o pastor Sandro, né? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Márcio. Nós vamos falar, irmãos, sobre acontecimentos que estão ligados essa semana. E o primeiro foi a questão de um princípio. A gente está vendo, eu estou falando muito isso, que o mundo pendeu para a direita. O mundo pendeu para a direita. E esse pender para a direita, ele é proposital. Isso, na minha visão, ver o mundo pendendo para a direita, como nós estamos vendo, é uma declaração que o iníquo se aproxima. E eu vou explicar isso para vocês, né? A gente vê que a reunião na Casa Branca, ela envolveu a Úrsula, que é a presidenta da União Europeia, Emmanuel Macron, líder da Itália, e outros líderes europeus. E a gente vê aí que houve um local aí, né? O Vladimir Putin pediu para o Zelensky ir até a Rússia para eles se encontrar. O Vladimir Zelensky, ele disse que não, mas esse acordo, esse encontro vai acontecer entre Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin. E pelo que dá a entender, né, por mais que ainda está tendo ataques, ainda está tendo, eles vão cessar. E existe algo muito terrível por trás disso. Presta atenção. Olha só, Trump revela a possível data do acordo entre Ucrânia e Rússia. O presidente dos Estados Unidos declarou, foi segunda-feira, que o destino do conflito da Ucrânia na Ucrânia será definido em breve. Em uma declaração ousada, ele previu: o mundo saberá e se há uma solução ou uma crise continuará. 1 ou 2 semanas exercendo pressão pública sobre as negociações. Então, ele disse que dentro de 14 dias nós teremos ou um conflito em escalada grande ou nós teremos a paz. Mas, pelo que deu a entender, vamos caminhar para a paz. Trump colocou o ônus da decisão sobre o líder ucraniano, Vladimir Zelensky, que chegou a Washington após uma cúpula histórica entre países americanos e russos, entre presidentes americanos e russos. Vladimir Putin no Alasca. Em última análise, esta é uma decisão que somente o presidente Zelensky, o povo ucraniano, pode tomar, disse o presidente americano. Ele expressou seu otimismo de que um acordo é possível, afirmando ter a sanção de que Zelensky e Putin chegarão a um acordo. O encontro de Zelensky com o presidente Trump ocorreu logo após a cúpula com Putin, na qual os dois líderes descreveram as negociações como construtivas e de respeito mútuo. A reunião na Casa Branca contou com a presença de um grupo importante de líderes europeus, como Macron, o Friedrich da Alemanha, o Keir
olha só, britânico, né? A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o finlandês Alexander e o secretário-geral da OTAN e o presidente da Comissão Europeia, Ursula, ressaltando o peso internacional das decisões. Então, a gente vê aí claramente, né, que a pressão caiu toda sobre Zelensky. Então, se Zelensky decidir permanecer, ele vai levar a Ucrânia para uma destruição sem precedente. Eu vi ontem a secretária, né, de mídia de Donald Trump falando que ainda existe questões que os Estados Unidos eles irão ainda enviar algumas armas para a Ucrânia até que se termine. Agora, presta atenção, irmãos. Eu sigo os canais militares que têm uma visão um pouco fora da curva, que haverá o acordo e diz esse canal que os Estados Unidos vai tirar, porque a terra que o Vladimir Putin quer para as terras que Vladimir Putin quer para negociar a paz são terras raras. E, segundo estão falando, o Donald Trump vai fechar um acordo com a Rússia e vai extrair as terras raras junto com a Rússia. E a pressão está sobre isso. Mas eu acredito que caminharemos para uma falsa paz. Veja, irmãos, Deus abençoe Mana Paula de Fortaleza, Deus abençoe. A gente está vendo claramente, olha o que o pastor Carlos vai falar. Donald Trump, ele mesmo falou, né, que ele já conseguiu acabar com 6 guerras. Ele trouxe para a mesa no seu governo, em 8 meses, 6 acordos de paz. E ele mesmo falou, né, que na mentalidade dele esse acordo com a Ucrânia e a Rússia seria mais rápido, mas ele viu muitos embates. Mas haverá aí esse acordo de paz, né, que está na mesa. E aí eu digo, Donald Trump vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, porque quem tentar impedi-lo, ele vai torrar. Verdadeiramente, irmãos, esses dias Donald Trump falou algo, né? Que ele não governa mais a América, mas ele governa o mundo. Vocês viram isso? É um cara que ele veio para governar o mundo. Ele disse que não manda só nos Estados Unidos. E ele está mandando no mundo. E verdadeiramente ele está vindo com tudo sobre todos os países do mundo. Olha isso daqui. Olha lá. Eu governo o país e o mundo, diz Trump à revista The Atlantic. Em entrevista à revista, o presidente demonstrou entusiasmo ao listar suas ações nos primeiros meses de governo. Então, ele está dizendo o quê, irmãos? Que ele governa o mundo. E é por isso, ele já conseguiu 6 acordos de paz. E se ele acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ele vai fazer aí toda a diferença na geopolítica mundial. Não esquecendo jamais, né,
eu quero destacar isso aqui para vocês, né? Essas duas capas, é muito importante vocês gravarem essas capas para que vocês vejam, né, a influência de um governo oculto por trás de tudo que está acontecendo, né? Eu tenho destacado isso aqui em lives, eu quero que vocês entendam que existe um grupo que está por trás de tudo isso aqui. Isso aqui era a previsão do mundo para 2024, segundo a revista The Economist. Eu quero bater nessa tecla com vocês, para vocês gravarem essas coisas. Então, veja, está claramente ali, ó, o Zelensky e o Vladimir Putin. Aí, em cima do Zelensky, estava a Kamala Harris, com mísseis para baixo. E veja, do lado direito você tem Vladimir Putin, em cima da cabeça do Putin você tem Donald Trump com ponto de interrogação, tem batendo essa tecla, exatamente na orelha que ele levou o tiro, e em cima de Trump você tem a pomba branca. É a pomba que representa a paz mundial. Então, veja, Donald Trump ganhou, e se ele ganhou, ele está responsável por pacificar o mundo. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não, que eu estou falando? Tá? Dá para entender isso? Porque toda a revista de janeiro, da previsão para o próximo ano da The Economist, ela vem carregada de mensagem preditiva. Então, para 2024... Deus abençoe, Robson. Deus abençoe. Olha só, a previsão para 2024 era Donald Trump ganhando a eleição e pacificando o mundo. Então, ele ganhou e vem com uma missão de pacificar o mundo. Aí nós temos, deixa eu mostrar aqui para vocês, a questão da capa de 2025. Eu falei isso numa live, volto a falar aqui para vocês. Olha só. Essa capa, olha onde Donald Trump está. Ele é o centro do mundo. Agora, presta atenção aonde está Zelensky, no relógio. Vamos colocar aqui, isso é um relógio. Zelensky está exatamente no mês 8, no número 8. Vocês estão vendo? Exatamente no 8. Então, você vê que existe algo preditivo. Existe algo preditivo nessa capa. E existe aquela foto enigmática de Donald Trump novinho, né? Essa foto ela é uma foto antiga, né? Mas ela diz algo sobre o papel de Donald Trump no mundo. Olha aí, a foto é de 1983. Então, veja, ele declarou, eu não governo só a América, eu governo o mundo. Ele colocou, olha só, ele já fez 6 acordos de paz e agora, né, ele está aí, nós já estamos vendo embarcações muito próximas da Venezuela
E aí a gente vê um medo, né, de Maduro sobre todos esses acontecimentos. O Maduro, ele falou algo assombroso, né? Ele botou a Marinha hoje, botou a Aeronáutica, e ele está falando de preparar 4,5 milhões de soldados para combater os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Então, eu não acredito que haverá um derramamento de sangue absurdo na Venezuela, mas eu acredito que ele vai ser cirúrgico. Então, se alguém abater Maduro e eu acredito, né? Mas é assustador. Eu vou mostrar já um vídeo para vocês. Olha aí, ó. Venezuela ativa exército de milhões de milicianos contra o cerco dos Estados Unidos. E isso daqui comprova a ligação de Maduro com o que a América está dizendo com o narcotráfico, né? Em escalada de tensões entre Venezuela e Estados Unidos atingiu um novo patamar com o anúncio do presidente venezuelano de mobilizar 4,5 milhões de milicianos. A medida é uma resposta direta ao que o governo venezuelano classifica como ameaças de Washington, que recentemente dobrou a recompensa por informações de quem leva à prisão de Maduro e iniciou uma operação antidrogas no Caribe. Maduro afirmou que ativará um plano especial para que as milícias, que já contam com cerca de 5 milhões de reservistas, cubram todo o território nacional. A milícia criada durante o governo de Hugo Chávez e parte de Forças Armadas Nacionais Bolivarianas tem o papel estratégico de defesa do regime. O líder venezuelano foi além, incentivando a criação de milícias camponesas e operárias em todas as fábricas e proclamou que é hora de dar fuzis e mísseis para as forças camponesas e para a classe operária defender o país. A mobilização ocorre em meio a um aumento de pressão dos Estados Unidos sobre o Maduro. O governo americano está dando uma recompensa de 50 milhões para quem entregar o líder, capturar. Essa quantia representa o dobro do valor inicial oferecido no governo Biden. A justificativa para o aumento, segundo os Estados Unidos, é que Maduro representa uma ameaça à segurança nacional e é um dos maiores narcotraficantes do mundo. Em resposta às acusações, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, que também tem uma recompensa fixada por sua captura e classificou as ofertas americanas como fantasiosas, ilegais e desesperadas. Ele afirmou que as ações dos Estados Unidos são uma interferência ao melhor estilo florense de Hollywood e que viola o direito internacional. Aí, irmãos, nós temos... Eu só vou ter esse vídeo aqui no WhatsApp, mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Eu não posso esconder que eu vejo com preocupação o deslocamento de barcos americanos e a maneira de ver a questão. Eu não vou fazer um julgamento político. A Vossa Excelência já mencionou que até me chamaram lá de pessoa não grata em algum momento pelos comentários que eu fiz aqui na Câmara a respeito das eleições, mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Não intervenção são princípios basilares da política externa brasileira. E aí ele está dizendo que vê com preocupação. E, irmãos, eu digo para vocês, né? Nós tivemos aí uma movimentação estranha. Semana passada, né? De um avião que pousou no Brasil, um avião sancionado pelo governo americano. Eu acho que o Brasil está passando muito por cima de muita coisa. Olha só, avião russo sancionado pelos Estados Unidos que estava no Brasil foi para onde? Venezuela e agora está em Cuba.
Ou foi buscar ouro e dinheiro, ou foi levar. Olha só, ou veio buscar do Brasil para levar para a Rússia e para Cuba alguma coisa. Porque algumas coisas estão acontecendo. Então, veja bem, o cargueiro russo, sancionado pelos Estados Unidos desde 2023, que pousou no Brasil no domingo, partiu rumo a outros países da América Latina. Segue trajetória inexplicadas. Nesse fim de semana, a aeronave estava em Havana, Cuba, depois de ter passado pela Venezuela. E aí o operador de voo não quis ser identificado e chegou a pedir anonimato ao ser questionado pela imprensa. O governo brasileiro ainda não explicou por que a aeronave entrou no país e permanece por 3 dias na base aérea de Brasília, e também não há detalhes sobre o conteúdo de carga e tripulação. E aí, será que ele veio buscar algo no Brasil para levar para a Venezuela e depois para Cuba? Ou ele veio deixar alguma encomenda no Brasil, na Venezuela e em Cuba? Mas eu pergunto para vocês, não é estranho, irmãos? E nós estamos tendo, abençoe todos os irmãos aí do Instagram, nós estamos com uma audiência até bacana no Instagram, né? A gente está vendo esses envolvimentos. Veja bem, o Brasil está tão preocupado que o Brasil está monitorando. Olha aí, ó. O Brasil está monitorando. Ó, Brasil monitora o deslocamento de navio dos Estados Unidos na costa da Venezuela. O governo e o exército brasileiro estão monitorando o deslocamento de navios dos Estados Unidos para uma área próxima da Venezuela após determinação do presidente Trump. A Venezuela convocou milicianos. O Brasil não deve intervir nem se pronunciar. Trump enviou 3 navios militares a uma costa venezuelana sob justificativa de frear o fluxo de drogas do país aos Estados Unidos e ameaçou usar o poderio dias depois de dobrar a recompensa pelo ditador. A embarcação ainda não chegaram, segundo fontes militares ouvidas pela reportagem. A informação que o Exército tem, pelo menos até agora, é que as tropas dos Estados Unidos estão no Mar do Caribe, em águas internacionais, e eles já estão se aproximando da América Latina. É verdade, Júlio. Concordo com o Júlio. O Brasil monitorando e nada. É a mesma coisa. Agora, irmão, se o Maduro quiser ir para cima dos Estados Unidos, haverá um derramamento de sangue, né? E existe um peso muito grande sobre toda essa tirania e essa ditadura. Muita gente nem imagina que a Venezuela já foi o 3º país mais rico do mundo. Quem aqui sabia que a Venezuela já foi o 3º país mais rico do mundo? Alguém aqui sabia disso? Eu sei que o irmão Júlio, por exemplo, e outros irmãos aqui sabem, mas ele nem imagina, né? Nem imagina nem imagina que a Venezuela já foi o país mais rico do mundo. Então, o país mais rico um dos países mais ricos, agora da América Latina, a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina. Agora, exatamente no mês que nós estamos falando, olha quanto que é o salário mínimo na Venezuela. O salário mínimo na Venezuela é $1 por mês.
R$6. Esse é o valor do salário mínimo na Venezuela. Então, veja. Aí, olha o que o comunismo, o socialismo, o marxismo faz. As pessoas estão totalmente controladas e dominadas por um governo diabólico. Cuba, por exemplo, está faltando comida e está pedindo ajuda humanitária. Se o comunismo fosse algo bom, por que o povo está na miséria e não tem comida em Cuba? Então, veja, é muito simples entender isso daqui. Então, veja que a Venezuela, ela corre isso porque a Venezuela tem muita gente que não sabe também, né? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Então, ela já teve, né, a maior reserva de petróleo do mundo. Só deixa eu confirmar aqui se é ainda. Mas é uma das maiores. Ela supera a Arábia Saudita, para você ter ideia. Irmãos, a Venezuela tem mais... Eu vou colocar aqui para vocês... É por isso que você vê o socialismo, o comunismo, que é o povo rico. Eles querem dominar tudo que o povo tem. Essa é a grande verdade. Eles querem a escravidão do povo. Então, olha aqui, ó. A Venezuela possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, com 300 bilhões de barris, superando a Arábia Saudita. Essas reservas estão localizadas principalmente na faixa petrolífera do Orinoco, região rica em petróleo e extrapeso em forma. A Venezuela tem se esforçado para desenvolver e explorar essas reservas, enfrentando desafios como necessidade de processamento especial, tal. Agora, só para ver, vem a Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque. Então, é muito dinheiro que a Venezuela tem, e se os Estados Unidos entrar, o camarada que ganhou as eleições, né? O Gonçalves, Edmundo Gonçalves, né? Ele já declarou aí que vai assumir a Venezuela, porque ele ganhou as eleições e agora vem, né? Vem algo assombroso. E eu vou dizer, irmãos, a Venezuela já está na mira dos Estados Unidos e, segundo as próprias reportagens, os Estados Unidos vai subir a escalada e vai com tudo para cima. E presta atenção, foi após a reunião com Vladimir Putin que houve, foi quando o presidente Donald Trump estava indo para se encontrar com Putin, começou a movimentação. E agora, presta atenção, é a Rússia que dominava a Síria. Bashar al-Assad foi para a Rússia e a Síria mudou o regime. É a Rússia que domina a Venezuela.
após o encontro de Trump com Vladimir Putin, você vê que os Estados Unidos... Olha o que os Estados Unidos estão dizendo aqui, ó. Estados Unidos e Venezuela. Governo Trump promete usar toda a força contra o Maduro. Em contrapartida, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões. Então, veja bem, isso daqui significa que após a reunião com o Trump, Vladimir Putin cedeu e permitiu a América atacar a Venezuela e tomar a Venezuela. E eu acredito que há uma troca. Os Estados Unidos vai tirar as riquezas da terra que vai ficar com a Rússia, e a Rússia vai ter liberdade para trabalhar dentro da Venezuela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque foi depois da reunião com Putin que Maduro mirou, que Donald Trump mirou Maduro. Vocês entenderam, sim ou não? E aí eu creio que Trump falou, eu não vou mexer no teu petróleo, mas deixa eu tirar as terras raras que está na Ucrânia. Vocês entenderam, sim ou não? É exatamente isso que está acontecendo, irmãos. Não é outra forma, é exatamente como eu estou passando aqui. O gambá está na toca. O gambá é o Maduro, então, que o Sandro fala, oh meu Deus. O Sandro devia dar um curso para as pessoas que seguem ele, né? Ele devia dar um curso para as pessoas aprender a linguagem dele, não dá para entender nada. Mas o gambá já está num bunker, né? Segundo dizem. Se o gambá é ele. Irmãos, o Brasil essa semana, né? Está acontecendo muitas coisas. Muitas coisas essa semana. E o Flávio Dino, né? Fez os bancos. E aí eu digo no tiro do pé. O tiro no pé que o Flávio Dino deu. Depois eu vou falar da regulamentação das redes sociais. Eu digo para vocês o seguinte, irmãos. A gente vê, né? A gente vê algo acontecendo nos bastidores do Brasil. E o Flávio Dino, ele tomou uma decisão segunda-feira, segundo o que eu vi agora, ele voltou atrás em alguns aspectos, né? Ele usou algo assombroso de uma perda de 40 bilhões. 40 bilhões é muito dinheiro. É muita grana. E olha lá, governo dos Estados Unidos contesta a decisão de ministros do STR. Então, ele usou algo lá da catástrofe de Mariana para dizer que não há interferência internacional no Brasil. Automaticamente, os Estados Unidos fez uma nota, e a nota, né, contra a decisão de Flávio Dino, né, o governo dos Estados Unidos reagiu à decisão do ministro, que estabeleceu que sanções e decisões judiciais estrangeiras não têm efeito automático no Brasil sem homologação das autoridades nacionais. Aí, em uma nota publicada no X pelo um órgão do Departamento de Estado americano, contestaram a decisão e afirmam que sanções impostas ao ministro Alexandre Moraes permanecem válidas.
O comunicado americano foi direto: nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções dos Estados Unidos. A nota ainda classificou Moraes como tóxico para todos os negócios e indivíduos legítimos que busquem acesso aos Estados Unidos e seu mercado. E alertou para as severas consequências para quem violar as sanções. O Departamento de Estado também deixou claro que cidadãos e empresas americanas estão proibidos de fazer negócio com Moraes e alertou que pessoas de outras nacionalidades que apoiarem abusadores de direitos humanos também podem. A decisão de Flávio Dino por juristas e membros do governo como uma vitória da soberania nacional contra a aplicação extraterritorial das leis como Magnitsky. Então, veja bem, os Estados Unidos já veio com tudo, e aí houve então aí uma reviravolta, né? Uma reviravolta, porque ele já voltou atrás, porque ele viu a tragédia. Irmãos, mexer com um banqueiro é pior do que mexer com agiota. Falando em agiota, meu irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu vou abrir um parêntese aqui, que o Dino teve que voltar atrás por causa dos bancos. Meu irmão, eu vou dizer, sangue de Jesus tem poder, cubra teu povo, Senhor. Meu irmão, sai da mão de agiota. O que tem de crente que vendeu a alma pro diabo, pegando dinheiro de agiota, não está escrito. Eu vou repetir, o que tem de crente que está pegando dinheiro com agiota, não está escrito. Eu estou resolvendo o problema, eu estou tratando um rapaz aqui que tentou tirar a vida sábado passado agora, de estar devendo para agiota e não sabe mais o que faz. Aí o problema é que não se contenta de pegar dinheiro de um só. Então, Deus tenha misericórdia, meu irmão, vá para o joelho, vá atrás. Deus vai abrir as portas. Isso é a prova que o povo de Deus está sem fé, de acreditar no Deus que serve. No Deus que serve. Em nome de Jesus, não caia na mão de agiota e sai do tigrinho, pelo amor de Deus. Tem muita gente ainda emprestando dinheiro para jogar tigrinho. Agora, olha só, irmãos. Olha lá, o Dino reitera a decisão sobre leis estrangeiras e esclarece a impossibilidade de aplicá-la no Brasil. É inviável. Na decisão de segunda-feira, os ministros da Suprema sugeriram a possibilidade de punição aos bancos que cumpriu a lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos. Aí, olha só, o ministro Flávio Dino preferiu, nesta terça-feira, um despacho para esclarecer pontos da sua decisão da véspera sobre impossibilidade de aplicar ordens estrangeiras no Brasil. Trata-se de uma decisão que rejeitou conceitos básicos de aplicar básicos e indevidas ingerências estrangeiras no território. Ademais, a decisão atende a imperativos elementares de segurança judicial, pois seria inviável a prática de atos jurídicos no Brasil se, a qualquer momento, uma lei ou decisão judicial estrangeira, emenda de algum país, dentre as centenas existentes, pudesse ser imposta no território pátrio, afirmou o ministro. Sobre o ponto mais polêmico que reconhece a ineficácia de leis estrangeiras em território nacional, Dino ressaltou que não há nada a esclarecer em relação aos aspectos itinentes às leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros. Nada há a indiciar o título de esclarecimento.
permanecendo a íntegra a decisão proferida em 18, afirmou. Ele complementou, obviamente não se cuida de escolher o cumprir, e sim de uma derivação compulsória do atributo da soberania nacional, consagrado pela Constituição Federal e posto sob guarda dos três poderes da República. Na decisão de segunda, Dino disse que transações, operações, cancelamentos de contrato, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior, por determinação do Estado estrangeiro, depende de autorização do Supremo. Dino agiu na segunda-feira a possibilidade de punição aos bancos de cumprir a lei magnífica imposta pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com ele, a exigência de homologação para cumprir decisões de tribunais estrangeiros se limita a órgãos do Poder Judiciário e não atinge tribunais internacionais como Corte Internacional de Direitos Humanos. E aí, a gente vê que ele dobrou a aposta. E aí, irmãos, deixa eu falar aqui outra coisa que antes de esquecer, de hoje, sobre isso. Eu quero mostrar o que está acontecendo aqui, o que os Estados Unidos já estão determinando lá fora. Eu acredito que após a queda de Maduro, os Estados Unidos vai vir com tudo sobre o Brasil, tá? Olha isso aqui, irmãos. Alexandre de Moraes diz que bancos podem sofrer penalidades se acatarem sanções americanas. O ministro do Supremo alertou que os bancos que atuam no Brasil podem ser penalizados se acatarem sanções dos Estados Unidos. A declaração reforça a decisão recente do ministro Fábio Dino, que restabeleceu que ordens de outros países só podem ser cumpridas no Brasil com autorização do Supremo. O que está em jogo para os bancos brasileiros? A tensão surge porque o judiciário brasileiro e as leis americanas entram em conflito. Instituições financeiras brasileiras com operação nos Estados Unidos podem ser pressionadas a escolher entre seguir a legislação americana, sob o risco de sofrer sanções ou obedecer à Suprema Corte. A decisão de Dino proíbe que empresas brasileiras ou filiais do país apliquem restrições de direitos às sanções decorrentes dos atos unilaterais estrangeiros. Na prática, isso coloca um obstáculo direto à aplicação da lei Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos para punir ou financiar estrangeiros. E aí, irmãos, recentemente os Estados Unidos sancionaram Alexandre de Moraes, acusando de violar direitos humanos. Bloqueio de bens. O ministro teve seus bens nos Estados Unidos bloqueados, está proibido de fazer transações com empresa americana. Cancelamentos de cartões e contas. Ele não pode ter contas bancárias ou cartão de crédito de bandeiras que operem nos Estados Unidos. Sanções secundárias. Bancos que não seguirem as regras americanas podem ser alvo de sanções e ter suas próprias operações nos Estados Unidos comprometidas. E aí, agora veja, o Erivaldo está aí? O Erivaldo está aí, manda para mim. Não, deixa eu colocar só aqui, ó. Agora, olha o que os Estados Unidos vai fazer com essas decisões do Dino. Eu não avisei o irmão Mills que ia entrar ao vivo. Depois ele fica bravo comigo. Oh, Deus. Eles estão dizendo que vão proibir hotéis, companhias aéreas. Olha lá, ó. Estados Unidos estudam tirar de Moraes acesso a companhias aéreas, hotéis e a Apple. Então, eles vão vir com tudo. Agora, eu não acredito, irmãos. Olha o que eu vou falar aqui.
Eu não acredito que vai de graça a perda de valor dos bancos em um único dia. Eles mexeram com quem manda. Olha lá, ó. 5 bancos perderam juntos 42 bilhões de valor de mercado e estrela da Bolsa puxa a fila. Foi marcado por fortes perdas na Bolsa Brasileira diante do aumento das tensões com os Estados Unidos. A terça-feira, dia 19, foi marcada por percas generalizadas no Ibovespa. Apenas 5 ações encerraram o pregão no azul. Os 5 maiores bancos brasileiros foram os principais responsáveis pela queda de 2,1% no índice junto. Terminaram o dia valendo 41 bilhões de reais a menos. A cifra perdida pelo setor financeiro representa quase a metade das perdas das empresas listadas no B3, que somam 88 bilhões na terça-feira. O valor próximo à capitalização da JBS. O Itaú foi o que mais perdeu. Agora me diga, vocês acham que os bancos vão ficar felizes? E aí eu digo para vocês, eu vi uma matéria, se alguém viu essa matéria, que as maiores empresas no mundo são corporadoras, empresas de setores automobilístico, aço e tal. E no Brasil, as 10 maiores empresas do Brasil são bancos. As 10 maiores empresas do Brasil são bancos. Isso quer dizer que o judiciário está lutando com os 10 maiores empresários do Brasil. A única resposta para isso é que eles querem quebrar o Brasil, certo ou não? Eles querem quebrar o Brasil. Não tem outra lógica. Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou falar com a chegada do filho do Jorge Soros no Brasil. Olha isso. Hoje, para quem não sabe, o financiador da esquerda na América Latina é o Soros, né? Ó, Alexander Soros, filhos de Jorge Soros, visita o Brasil nessa semana. O Brasil continua a traçar um modelo progressista único para a democracia em todo o mundo. Declarou. Agora, com quem ele foi se reunir? Só com os esquerdistas, meus irmãos. Você não vê pessoas de direita ao lado desse câncer. Jorge Soros é um câncer. É um câncer. Sabe o que é um câncer? É um câncer no mundo. E ele chega ao Brasil e você não vê um de direita do lado dele. É eles que financiam o caos, eles que financiam as ONGs. A família Soros é dona da Vale do Rio Doce, que leva todo o nosso minério embora. E eu achei muito estranho que com a chegada do Soros, veio também o avião, né? O avião dos Estados Unidos
que até agora está uma incógnita aí, assim como chegou o avião russo. Então, veja o alinhamento do Brasil. Irmãos, a Toyota falou que vai encerrar suas atividades no Brasil em 2027. O Lula me recebe as empresas chinesas de carro elétrico no Brasil. E dá voz ainda, dizendo que é uma honra, que se as alemães não quiserem, japoneses não quiserem, que vá embora, que tem muito espaço para as empresas chinesas trabalhar no Brasil. Até dezembro nós teremos um banco chinês trabalhando no Brasil, que é a questão do cartão de crédito chinês, que eu acredito que vai abrir contas. Então, olha a quantidade de coisa que está acontecendo sobre o Brasil. E não sei se ele veio trazer uma mala de dinheiro para comprar, né? Porque ele, junto com ele, chegou a decisão do Hugo Mota. Irmãos, olha aí, ó, Porto Alegre, olha só, testemunha um pouso enigmático do avião de grande porte da CIA não identificado. O avião de grande porte, sem qualquer identificação visível, chamou atenção ao aterrorizar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A aeronave pertence ao governo dos Estados Unidos, é conhecida por sua atuação em missões especiais e por ser frequentemente associada à CIA. Apesar do seu histórico militar, o avião estava transportando funcionários do consulado americano na capital gaúcha. O modelo em questão chama C-32B, no meio militar. É uma versão modificada do Boeing, diretamente do C-32, transporta autoridades da Casa Branca. E é operada pelo 150 Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana, em Nova Jersey. O nome do avião é Porteiro, reflete a função principal de transportar equipes de resposta rápida do Departamento de Estado, formado por diplomatas militares da elite, agências de inteligência. A aeronave possui sistema avançado de comunicação, sensores e até capacidade de reabastecimento em voo, garantindo autonomia para operações sigilosas. Então, é assim, é assombroso o que está acontecendo na nação brasileira. Agora, a visita dos Soros em um momento decisivo como esse, com uma interferência americana. Irmãos, o Donald Trump já declarou que os Soros são um câncer no mundo, e se ele pudesse, ele tiraria todas as companhias e empresas de George Soros da América. Eles são bilionários e investem na agenda woke. Então, como eles foram expulsos da América por força e pressão, eles estão vindo para o Brasil, não só por tirar a riqueza brasileira, por interesses de mudar o comportamento de uma geração. Tudo que envolve socialismo, tudo que envolve agenda woke, tudo que envolve protestos, está por trás dessa família chamada Soros. E também, irmãos, o que aconteceu na Câmara dos Deputados é algo assim surreal. Eu, particularmente, o que a gente viu ontem, o que o Hugo Mota fez ontem é algo assim. Eu não sei se vocês viram como é que foi votado aí a PL da censura do Lula. Foi em menos de 4 minutos, irmãos. Ele não deixou votar. Vai para o Senado ainda. Olha o nível que foi isso daqui. Presta atenção como foi. Oh, meu Deus, eu tirei isso.
Só um minuto. Foi. O povo está pressionando o Hugo Mota agora. Ele vendeu a alma dele para o diabo, só pode. Olha só, hoje, olha lá. Ó. Hugo Mota, você não tem vergonha, não? Você é o culpado! Olha lá, uma mãe desesperada, né, pedindo socorro por causa da pauta. Não, você não tem vergonha, não? E aí a gente tem, irmãos, deixa eu colocar aqui na tela a votação recorde. Algo assim. E o que aconteceu ontem foi assombroso, né? Assombroso. A forma, né? Como foi votado. Segundo a própria mídia, ele violou lá, ó. O Hugo Mota violou o regulamento da Câmara para atropelar votação urgente da... Tranquila ontem do PL contra a adultização. Deputados da oposição protestaram no plenário da Câmara dos Deputados, respondendo ao que consideraram uma celeridade excessiva da votação. Criticaram o presidente da Câmara, Hugo Mota, que rebateu essas críticas. A gente vai ver. Então, veja bem, ele atropelou totalmente. Ele atropelou totalmente, irmãos, em questão recorde. Ele foi... Consideraram... Ele foi e botou a pauta e já votou. Olha aí. Bancadas, aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. 6 minutos. Presidente. Senhor presidente. Requerimento de urgência número 3387 de 2025. O Partido Novo requer a votação nominal, por favor. Já foi aprovado. Matéria vencida, deputado. Tá vendo? Não tinha quase ninguém em plenário. Irmãos, ele vendeu a alma pro diabo, esse cara. Então, veja que nós estamos a caminho da censura e eu quero pedir a todos vocês, irmão, salve o contato do pastor Carlos Cardoso, em nome de Jesus. Entre em contato para salvar o contato, porque se nós, com certeza, isso é o primeiro passo para uma censura total, e eu preciso estar em contato com vocês. Então, a gente vê que vai passar pelo Senado para depois ir para a mão do presidente. Eu não acredito que o Alcolumbre vai conseguir, porque o Senado já vai estar preparado. Nós tivemos hoje uma derrota do governo. Eles queriam colocar o Renan Calheiros para a CPMI do INSS. E a oposição conseguiu tirar da mão do governo, e então provavelmente o irmão do Lula vai para a cadeia, porque agora não é a esquerda que vai investigar o INSS, vai ser a direita. E também nós temos outra coisa que aconteceu hoje, que foi passado também não vai para a plenária do Senado, voto impresso. Também, né? Agora também vai... O Senado aprovou o texto do Código Eleitoral que prevê a implementação do voto impresso. A medida vai para a votação do plenário da Casa. E se verdadeiramente nós temos 41 senadores que são a favor do impeachment, eles vão votar a favor do voto impresso. Então, a pressão sobre o Alcolumbre e o Mota é grande, e eu acredito que se eles não entrarem na linha, eles vão ser sancionados pela América também.
Na minha visão, esse ataque aos sistemas bancários é um ataque para blindar deputados, senadores e ministros da Lei Magnitsky, que todos serão sancionados que não estão de acordo ao governo americano. Mas, oremos, estamos despertos para tudo isso, porque nós somos a geração da volta de Jesus, irmãos. E a nossa esperança, como diz o hino da harpa, é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Eu acredito que somos a geração do arrebatamento. Meus irmãos, Deus abençoe. Eu preciso da ajuda de vocês ao Projeto Arrependas. E quero dizer a todos os irmãos de Curitiba, região metropolitana, não deixe de participar da imersão do Apocalipse, que ocorrerá sábado agora. Eu, pastor Carlos Cardoso, junto com o pastor César Cavalcante, estaremos à mesa, né, do podcast Eu Acredito na Minha Geração, e será algo extraordinário. Se você quiser mais informações, entre em contato comigo, que eu passo todas as informações para você, você de Curitiba e da região. Então vai lá, irmã Irene, em nome de Jesus. Vai lá, que vai ser uma bênção. Entre em contato conosco, vá lá. Fazenda Rio Grande é pertinho, né? E sábado o trânsito é bem tranquilo para ir para a Fazenda Rio Grande. Será um evento presencial. Não será transmitido ao vivo o evento. Nós já estamos com várias pessoas inscritas, a igreja comporta 300 pessoas, e você não pode ficar de fora. Em nome de Jesus. Amém? E eu preciso da sua ajuda, irmãos. Nós estamos aí num ato de fé do Projeto Arrependas. Eu tenho uma despesa de R$8.000 para o Amazonas, e eu preciso da sua ajuda. Nós vamos deixar as madeiras preparadas para a construção da terceira igreja. A areia já está lá, ainda falta, irmãos, além da areia, faltam as pedras, o cimento, né? E também vai faltar pregos, vai faltar luz, vai faltar um monte de coisa, telha. E eu preciso da ajuda de vocês. Nós vamos fazer uma obra linda, uma igreja linda. E o nome do Senhor é glorificado. É o local aonde nós temos uma escola de violão, de violino, de artesanato, de costura e de alimentação também. E eu quero que você faça parte dessa obra e você pode nos ajudar a contribuir. Amém? Vamos orar, irmãos. Amanhã nós estaremos ao vivo e eu vou falar sobre a questão do Drex, a questão do primeiro bebê que vai nascer aí com genética modificada. E também nós iremos falar sobre o Drex, né? Essa questão do Drex que entra em vigor no mês de janeiro. Então, não perca a live amanhã, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por mais este momento, por mais essa live. Eu quero pedir a tua bênção, o teu amor, o teu poder, a tua fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a permanecer no propósito até o glorioso dia de Cristo Jesus. E abençoa todos os teus filhos de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Dá uma noite abençoada e tranquila aos teus filhos, uma noite de sono e uma quinta-feira abençoada amanhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.
Segunda edição do Eu Acredito. Imersão no Apocalipse. Dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Reserve sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Pastor anfitrião, Pastor Ereson Lourenço. Evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse. Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista; Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista. Convidados pelo Pastor Fábio Santos, eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Admissão, Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade.